Meus irmãos, por favor, se sentem, por gentileza. Um bom dia a todos, na presença do Senhor. Que a paz de Jesus reine no coração de vocês. Você de casa também que nos assiste, é uma honra ter a sua audiência. Mas não seja um mero telespectador. Seja também um adorador. Esteja antenado, esteja conectado, não somente na internet, mas também na alma, nos pensamentos, para que você também possa ouvir, assim como o pessoal que está aqui no ambiente presencial, a poderosa voz de Deus. Dando sequência à nossa série de mensagem, nossa missão, ao longo desse mês, nós estamos fazendo uma reflexão sobre a razão da nossa existência, tanto no sentido pessoal, como também no sentido de igreja. A promessa Taubaté, inclusive, tem uma declaração de missão. Sua missão envolve celebração e na segunda parte da mesma envolve relacionamento. Não à toa o tema de hoje é nos relacionar. E para servir de base aqui para a nossa reflexão, eu convido você a acompanhar a leitura bíblica na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira de João, muita gente confunde com o Evangelho de João. O Novo Testamento tem 4 livros que carregam esse nome. O Evangelho segundo João e as 3 cartas ou epístolas do mesmo autor. Primeira de João, segunda de João, terceira de João. E a leitura que eu farei é primeira de João, capítulo 1, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Será que você pode me ajudar fazendo a leitura desse texto, conforme está apresentado? Você de casa também pode fazer aí. Você pode ser um aprendiz auditivo, falando para se ouvir, ou para quem está na sala ou no quarto com você escutar também. Vamos ler no 3? Você aqui de casa, você que está assistindo pela internet. 1, 2, 3. Muito bem, muito bem. Não existe qualidade de vida na solidão. Eu e vocês fomos criados para vivermos em sociedade. Precisamos conviver com outras pessoas para suprir algumas lacunas emocionais inerentes à natureza humana. Quando Deus nos criou, fomos criados com uma espécie de carência. Essa carência não é determinada pelo pecado. Antes mesmo do ser humano cair e cometer iniquidade, o próprio Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados com esse instinto relacional. Quem não se relaciona, deixa de desfrutar de benefícios que a vida social pode proporcionar. Existem coisas que você jamais experimentará sozinho. Existem experiências que para você ter acesso, será necessário tatear outras pessoas. Essa tese que eu estou afirmando é defendida de maneira contundente pelas Sagradas Escrituras. Principalmente por este camarada, quem escreveu essa porção da Bíblia, denominado João. E dizer que João é um defensor da comunhão, parece uma ironia, quando analisamos o seu perfil biográfico.
Porque você sabia que um dos apelidos de João, quando caminhava com Jesus, era filho do trovão? Há quem afirme, inclusive, que João fosse um homem de temperamento forte. Talvez por isso, Jesus o tenha apelidado dessa forma: Boanerges, filho do trovão. Talvez fosse um homem de pavio curto. Talvez fosse um homem de têmpera forte. Mas à medida que foi se relacionando com o Filho de Deus, parece que Jesus foi lhe adocicando. Me lembrando aqui de um episódio, quando Jesus foi rejeitado em Samaria, João interpelou Jesus e fez a seguinte proposta: Mestre, não te receberam aqui nessa cidade. O Senhor nos autoriza a orar para que caia fogo do céu e destrua essas pessoas? João era alguém capaz de acreditar que a rejeição cometida contra Jesus fosse digna de destruição. Mas com o passar do tempo, João se tornou o discípulo do amor. Alguém que valorizava o relacionamento. A própria Bíblia o chama de discípulo amado. E se você ler os 4 conteúdos literários escritos por ele, você vai encontrar diversas e diversas vezes o verbo amor. Diversas vezes. Foi João que declarou: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi João que transcreveu as palavras de Jesus, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra amor fazia parte do vocabulário deste escritor bíblico. E ele é usado pelo Espírito para defender a tese da comunhão entre aqueles que servem ao Senhor. Segundo João, é fundamental ter uma boa relação com o próximo para termos uma boa relação com Deus. E nessa porção, escrita por este homem de Deus, nós temos pelo menos 2 verdades ou 2 ensinamentos implícitos, cujo primeiro é o seguinte: o nível de comunhão que cultivamos uns com os outros determina o grau do nosso relacionamento com Deus. Para participarem aqui da nossa mensagem, vocês podem repetir no 3, fazendo a leitura, por favor? 1, 2, 3. O termo comunhão, que aparece no texto bíblico, provém de uma expressão grega denominada koinonia. Quando fazemos uso da expressão grega, estamos tentando entender a palavra a partir da maneira como o autor quis descrevê-la. Até porque no tempo de João, o grego era a língua mais falada no mundo. O primeiro idioma utilizado para escrever o Novo Testamento foi a língua grega. E a palavra que aparece na primeira carta de João, que nós a traduzimos como comunhão, é koinonia. Para você entender o significado de comunhão, não basta ir no dicionário Aurélio. Você precisa entender o que a palavra koinonia significava no tempo que João a escreveu. E a palavra koinonia naquele tempo significava convivência entre pessoas que possuem algo em comum. No contexto cristão, a comunhão propõe que os crentes em Jesus sirvam a Deus juntos. Se você ler Atos capítulo 2, você vai perceber que os irmãos que seguiam Jesus, todos os dias estavam juntos.
Juntos adoravam a Deus. Na Bíblia, a ideia de comunhão está relacionada a fazer alguma coisa junto com outras pessoas. Os crentes do tempo de João se encontravam e juntos adoravam a Deus, aprendiam sobre Deus e se confraternizavam. Essa era a ideia das pessoas se reunirem naquela época, ao menos no contexto cristão. As pessoas, quando saíam de casa, iam encontrar com outros irmãos, a proposta era essa: nós vamos adorar a Deus juntos, nós vamos aprender sobre Deus juntos, e nós vamos nos confraternizarmos. É neste sentido, irmãos, que Jesus Cristo cria a sua igreja. Jesus cria a igreja como um agrupamento de discípulos, de pessoas que iriam se encontrar continuamente, para que pudessem desfrutar da convivência espiritual, seja no templo, seja nas casas, ou em qualquer outro lugar. Quem está acostumado a ouvir os meus sermões, as minhas pregações, me escuta falar de maneira bastante contundente o quanto é importante servirmos a Deus na presença de outras pessoas, porque é a própria Bíblia que faz essa proposta. Esse negócio de desigrejar e servir a Deus sozinho não tem respaldo na palavra. Na realidade, Jesus ensinou que o contato com Deus é precedido pelo contato com os homens. Mateus 5, 23 e 24 nos ensina que Deus não recebe adoração de alguém que está brigado com outro alguém. Foi Jesus que disse: se vocês forem trazer a oferta no altar, e vocês se lembrarem que tem alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra você, deixe a oferta no altar, e se reconcilie com o seu irmão, e depois volte a ofertar. É bem legal a maneira como Jesus fala, porque Jesus não está dizendo que você tem que deixar de ofertar. Já que você está brigado, então você nem oferte, nem adore, nem venha para a igreja. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que você deve ainda ofertar, cantar, adorar, mas deve urgentemente resolver o seu problema relacional. Você precisa estar bem com as pessoas para adorar a Deus, porque foi o mesmo João que disse que se nós não amamos os irmãos a quem vemos, será impossível amar a Deus a quem não vemos. Se você não consegue amar pessoas como você jamais conseguirá amar uma pessoa divina como o nosso Deus. O amor a Deus é precedido pelo amor ao próximo. Aprenda a se relacionar com as pessoas, senão você não vai saber se relacionar com Deus. Aprenda a conviver com pessoas, mesmo que elas te machuquem. Porque se você não souber lidar com as crises relacionais, com as pessoas com as quais você convive, segundo a Bíblia, você não terá acesso à presença de Deus. A comunhão é tão importante, amados, que a Bíblia inclusive nos sugere que ela transforma o ambiente que a gente frequenta num lugar bom e agradável. Existem dois tipos de lugares: lugares tóxicos e lugares terapêuticos. Lugares tóxicos adoecem a alma, adoece o corpo. Como diz Provérbios, é como um câncer nos ossos. Lugares onde há contenda, briga, fofoca, porfia e outros adjetivos malignos nos adoecem, são patológicos. Mas quando nós cultivamos a comunhão, quando contribuímos para viver em paz com as pessoas, a Bíblia diz que o lugar se torna bom e agradável. Está lá em Salmo 133. Salmo 133 diz assim: quão bom
e agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão agradável é. Essa palavra agradável, ela é uma palavra escrita no Antigo Testamento, na língua hebraica. Ela aparece no sentido de perfume. A palavra agradável, ela tem a ver com algo perfumado. A sequência do Salmo 133 nos ensina, inclusive, que é como um perfume. É como o óleo perfumado que descia sobre os vestidos do sacerdote Arão, o sacerdote antigo da Bíblia. Como é bom estar num lugar perfumado, não é verdade? Você já sentiu a diferença da sua casa suja para a sua casa limpa e perfumada? O ambiente é diferente. O cheiro de limpeza, ele causa uma boa sensação. A sujeira traz repulsa. O perfume, ele nos atrai. Ele nos aproxima. Não à toa você e eu gastamos dinheiro com desodorante, com perfume. Gastamos porque sabemos que quando estamos bem perfumados, as pessoas não se afugentam de nós. Viver em comunhão, irmãos, é exatamente isso. É promover um lugar onde as pessoas querem estar. Onde as pessoas querem estar próximas. Onde as pessoas querem habitar. É a ideia proposta por João no versículo 7. Se andarmos na luz, diz o evangelista aqui, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quem anda na luz de Deus, consequentemente, cultiva a comunhão com o próximo. Se você não quer conviver com outras pessoas que creem nas mesmas palavras que você crê, é sinal que você não está na luz. Me perdoe, as palavras talvez pareçam até insensíveis, mas são bíblicas. Você quer saber se você está na luz de Deus? O termômetro é a sua comunhão. A comunhão com as pessoas. Claro que você deve tomar muito cuidado para não confundir amor com comunhão. Amar implica bondade. Comunhão implica convivência. O amor tem que ser para todos. Inclusive para aqueles que nos querem fazer o mal. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Amai aqueles que vos odeiam. Mas a comunhão, na Bíblia, é diferente. A comunhão tem a ver com convivência. Segundo a palavra, quem crê em Jesus tem que conviver com pessoas que creem em Jesus. Tem que amar a todos, crentes e não crentes. Mas quem crê em Jesus precisa ter no seu rol de amizades pessoas que cultivam o mesmo valor, a mesma verdade. É claro que não é pecado se relacionar com descrentes, pessoas que não creem, desde que nossos valores sejam respeitados. Desde que haja espaço para falarmos de Deus. Lugares onde o seu valor cristão não é respeitado, não lhe cabe. Seja ele qual for. Lugar onde o seu Deus não pode ser mencionado, não cabe você. A única razão para convivermos com pessoas que não creem naquilo que cremos é quando o objetivo é levá-las até a presença de Deus. Mas se os nossos valores não são respeitados, e o nosso Deus não pode ser mencionado, não há motivo para mantermos qualquer tipo de comunhão. Tanto é que Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, diz, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão? Entre o crente e o descrente? Não é o pastor que diz, é a Bíblia. A Bíblia diz, não tem por que ter comunhão, se não há espaço para o cultivo de valores da palavra. Mas no que diz respeito à fé, nós temos que conviver com os irmãos. É evidente, queridos, há algumas pessoas com quem a gente cultiva um laço de mais afinidade. É lógico, isso é normal. Isso tem a ver muito com nossas personalidades. É claro que os vegetarianos vão se identificar mais com os vegetarianos, é claro. É claro que quem gosta de churrasco vai se identificar com aqueles que gostam de comer muita carne. É claro que quem gosta de futebol vai se identificar com quem gosta de futebol. É assim a vida. Mas a convivência,
usual, habitual, tem que ser praticada. Sobretudo na comunidade que a gente faz parte, que a gente serve a Jesus. Vocês aqui que congregam comigo na Promessa de Taubaté, você tem que ter comunhão com os irmãos. Você tem que ter comunhão com os irmãos. É por isso que a gente se encontra aqui todo sábado, seja de manhã ou à tarde. Porque se fosse só cantar e adorar a Deus, cantávamos em casa, adorávamos em casa. Mas a gente vem aqui para adorar com os irmãos. Tanto é que a gente também tem aqui na Promessa de Taubaté o que a gente chama de pequeno grupo PG, para ter contato com os irmãos. Tanto é que no final do culto a gente tem um momento do pós-culto, para nos relacionarmos com os irmãos. Essa é a proposta do evangelista, escrevendo aqui no versículo 7 do primeiro capítulo, da primeira carta que ele escreve. Se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, mantemos comunhão, convivemos. Ah, pastor, mas eu amo. Amar é para todo mundo. Você tem que amar todo mundo, até aquele candidato que você detesta, você tem que amar. Não vou contar quem é. Ninguém sabe. Você tem que amar todo mundo e orar por todo mundo, tratar bem todo mundo. Mas conviver, sentar à mesa, segundo a Bíblia, você tem que ser seleto. Você tem que conviver, sentar à mesa com quem respeita os valores do Evangelho. Ainda que não seja crente, mas respeita você. Respeita o que fala quando você está presente. Respeita o tipo de conversa quando você está presente. Que comunhão há entre a luz e as trevas, disse Paulo. Precisamos lembrar dessa verdade. Mas no que diz respeito ao reino de Deus, nós temos que conviver uns com os outros, mantendo a comunhão, porque o nível de comunhão que cultivamos uns com os outros determina o nosso grau de relacionamento com Deus. Tem um segundo ensinamento espiritual que eu vou apresentar, implícito no versículo 7. Eu leio e vocês repetem, por favor. O nível de comunhão que temos com os outros determina a nossa compreensão sobre o Senhor e sobre o seu perdão. No 3, 1, 2, 3. Louvado seja Deus. Escuta essa. Se você ler a continuidade do versículo 7, porque essas frases que o pastor Hubert põe, elas não são aleatórias. Se você for uma pessoa atenta, ela tem que ser extraída no texto. Porque senão eu posso escrever qualquer coisa aí. Essa frase eu encontro aqui implícita no texto, um ensinamento no texto. A primeira parte, João diz, se estamos na luz, temos comunhão. E a segunda parte, ele fala sobre o sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João está dizendo, ou está explicando, que quem anda na luz, mantendo comunhão com seus irmãos, é perdoado por Deus. O texto está indicando que quando nos relacionamos com pessoas que creem nas mesmas coisas que cremos, alargamos nossa compreensão sobre o perdão divino. Porque quando mantemos comunhão com gente espiritual, somos lembrados de verdades espirituais. Esse negócio de perdão espiritual, irmão, é um papo de crente. Você não vai ali na torcida organizada do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, ouvir alguém falar, o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Não estou aqui fazendo apologia contra o futebol. Todos sabem que eu sou flamenguista e gosto muito de futebol. Mas o melhor lugar para você estar, meu irmão e minha irmã, o melhor lugar para você estar é conviver com pessoas que têm os seus valores espirituais, porque ali você vai crescer espiritualmente. Segundo o Salmo de número 1 diz que o homem é feliz quando não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não ouve o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Na Bíblia, escarnecedor é aquele que não respeita a Deus, porque a roda dos escarnecedores contém malícia, engano, fofoca, insulto, palavrão e outras conversas improdutivas. Na convivência cristã, o assunto é filtrado pela palavra de Deus. Os princípios espirituais, eles são respeitados.
É por conta disso que em cada contato com os irmãos a gente aprende mais sobre Deus e sobre a sua capacidade de nos perdoar. Os encontros fraternos fazem a gente crescer. Senão não faria sentido. Se esse encontro aqui não gerasse crescimento espiritual, você estaria perdendo tempo aqui na igreja. Se o pequeno grupo não gerasse isso, você estaria perdendo tempo. Se a conversa informal com o teu irmão não gerasse crescimento, você estaria perdendo tempo. A convivência com outros irmãos é fundamental para que nós tenhamos um relacionamento crescente com Deus. Agora é claro, é evidente que a comunhão gera desgaste, irmã Rose. Conviver, por que muita gente foge da comunhão, da convivência? Porque quando a gente convive, a gente se desgasta. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Eu amo minha esposa. Mas é claro que a comunhão gera desgaste. Até você ajustar as peças. Eu amo vocês, irmão, mas quantas vezes aqui eu precisei sentar com alguns de vocês para pedir perdão? Quantas vezes tive que perdoar? Você de casa que assiste pela internet, talvez não, né? Se bem que pela internet hoje também se briga, né? Mas a convivência gera desgaste, meus amados. Mas Jesus ensinou um negócio importante, um tal de perdão. Vai ver quantas vezes no Novo Testamento Jesus fala de perdão. Toda hora Jesus está falando de perdão. E Jesus, assim, ele discipulava muito bem, porque discipular tem a ver com persistência naquilo que se ensina. Eu sempre digo para minha esposa isso, né? Quando a gente discipula alguém, a gente tem que ter paciência para repetir a mesma coisa várias vezes. Caramba, eu já falei 35 vezes. Jesus falou quantas vezes sobre perdão? Toda hora Jesus está falando de perdão. Toda hora, toda hora. Jesus conta uma historinha sobre perdão. Jesus perdoa. Jesus ensina a perdoar. Todo momento. E quando a gente convive, a gente está tendo a oportunidade de aprender sobre o perdão. Perdoar pessoas, pedir perdão. Isso é muito importante. Jesus ensinou, inclusive, na oração do Pai Nosso, que quando a gente perdoa, a gente está atraindo para nós o perdão do Pai que está no céu. Acredita nisso? A oração do Pai Nosso, palavra de Jesus, diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado os nossos devedores. A palavra assim, ela tem a ver com medida. É muito séria essa oração do Pai Nosso. Você está dizendo para Deus: Senhor, quanto mais eu sou perdoado, mais eu perdoo as pessoas. Aí Jesus, para ninguém distorcer o que ele falou, faz questão de afirmar: porque se vocês não perdoarem a quem ofende vocês, o Pai do céu não será perdoado. O perdão de Deus vem primeiro, capitão Jonatas. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos. Mas se não perdoarmos, o próprio Deus retira o perdão. É muito sério. A convivência gera desgaste, amado. Gera. Eu sempre estou aconselhando os líderes de pequeno grupo aqui, como tratar nos problemas relacionais. Tem problema no pequeno grupo? Tem. Tem, de vez em quando tem um problema aqui, um problema ali, são pessoas. Aqui na igreja tem. Lá na sua casa tem, não é porque você é crente não. Qualquer lugar, a convivência gera desgaste. Mas no reino vale a pena. Lá fora, quando você tem desgaste e não tem valores do reino, o caminho é se afastar mesmo. Você se afasta, lógico. Tem até uns clichês de Facebook, né? Não se desgaste, se afaste. Isso cabe lá fora. No reino, não. Se desgastou, pede perdão. Se desgastou, perdoa. Porque a convivência é fundamental. Quem segue a Jesus precisa se aprimorar na comunhão. Eu sei, meus amados, que dependendo da nossa formação, algumas pessoas têm mais dificuldade que outras. Isso é aceitável. Tem muita gente que foi criada sozinha e tem mais dificuldade de se relacionar. Tem gente que foi criada num ambiente egoísta e não gosta de se relacionar porque tem que dividir as coisas. Aí não quer dividir amigos, não quer dividir atenção, quer tudo para ela. É tempo de você crescer, de você evoluir, vencer essas barreiras relacionais. Você tem que vencê-las. Tem gente que não tem assunto, você tem que aprender. Na pandemia, eu tenho que confessar isso para vocês, irmão. Na pandemia, a gente ficou meses se conectando com as pessoas apenas pela internet. Eu tenho que falar para vocês, eu percebi, e olha que eu sou falante. Olha que eu já fui criado num ambiente de relacionamento. Eu converso com muita gente. Mas quando eu voltei a ter contato físico com as pessoas, eu percebi uma certa dificuldade. Eu estava acostumado a falar com elas pelo WhatsApp.
De modo que eu percebia, caramba, está mais difícil agora falar. Mas tudo se aprende. Aprenda a vencer as barreiras da comunicação e do relacionamento. Você consegue. Lembra que você tem um tal de Espírito Santo na sua vida, ele te ajuda. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele purifica você de todo o pecado. Ele faz você andar na luz. Vive em comunhão, meu irmão. Não abra mão de se relacionar. Porque o relacionamento é bom, é agradável. A Bíblia diz que quando as pessoas se relacionam, está lá em Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção e existe vida para sempre. Nem em todo lugar Deus ordena a bênção, mas na comunhão Deus ordena a bênção. Não abra mão de se relacionar. Porque melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4:9. Esse ditado popular, inclusive, destaca que a vida comunitária é mais vantajosa que a vida solitária. E no que tange a fé, isso é ainda mais notável. Deus nos pôs nessa terra para nos relacionarmos com amor. Se agirmos desta forma, o nome do Senhor será glorificado. Fique em pé, por gentileza, por favor. Tem muita gente que acha que espiritual é apenas quando você ora e lê Bíblia, né? Quando você canta. Um sorriso é espiritual. Um abraço é espiritual. Conversar com alguém, uma conversa saudável, também é espiritual. Às vezes a gente se esforça tanto para ser um homem ou uma mulher de oração. É importante sim orar. É importante vir à igreja, é importante ler Bíblia, é claro que é importante. Mas acredite, existem coisas que Deus vai tratar na sua vida numa conversa informal com um irmão em Cristo. Um sorriso, uma conversa sobre a vida profissional do seu irmão, sobre um desabafo que ele faz para você, ou até mesmo você, um desabafo que faz com o irmão. É fundamental isso. Isso gera um ambiente de cura, um ambiente terapêutico. Eu fico impressionado, irmãos, eu tenho que fazer esse desabafo como pastor. E faço isso, um desabafo, no meio evangélico como um todo. Não aqui da Promessa Taubaté necessariamente ou especificamente. Mas como se tornou comum as pessoas abandonarem a comunhão, sob o pretexto de servirem a Deus sozinhas. A religião que mais cresce no mundo, estatisticamente, é a religião desigrejada. Os sem igreja, aqueles que dizem que não precisa se reunir com irmãos. As pessoas se cansam. Irmãos, não se canse de se relacionar porque você precisa. Vai ser difícil conviver, vai. Mas a Bíblia diz que é melhor, Ana, melhor serem dois. Ju, a Bíblia diz assim, porque se um cair, o outro vai levantar. Shirley, ai daquele que estiver sozinho, diz a Bíblia, porque se cair, quem vai levantá-lo? Vanessa, a Bíblia diz que dois corpos conseguem se aquentar, um corpo sozinho não consegue. Irmã Cris, a Bíblia diz que o cordão, olha que poesia linda, Cris, figura de linguagem. O cordão de 3 dobras não se rompe tão fácil. Ah, irmã Denise, quando a gente está entrelaçado, irmão, a gente é mais forte, irmã Denise, irmã Miriam. Você hoje aqui que está comigo, você está se fortalecendo. Você é mais forte com a gente, Luriel. Antes não vai embora, antes você é mais forte com a gente. Você de casa, você é mais forte com a gente. Sozinho você se quebra, mas com a gente você se fortalece. É Jesus quem diz. E se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ah, meus irmãos, a comunhão é espiritual. A comunhão é espiritual, a comunhão é espiritual. É tão espiritual quanto o dom de falar em línguas, quanto o dom de profecia, quanto o dom de cura. E a gente vai conversar com Deus, como de costume, aplicando a palavra à nossa realidade, porque essa palavra, ela não pode ser genérica. Porque se for genérica, eu não tomo para mim. Essa palavra tem que ser particular. Para desse negócio de dizer que essa palavra é para o teu irmão do lado, é para o teu pai que ficou em casa. É até também para o teu pai, para o teu irmão, para o teu colega. Mas a palavra é para você.
palavra é para a sua vida. Deus quer que você aprofunde o seu relacionamento com os irmãos. Deus respeita a sua timidez, Deus respeita suas dificuldades, mas Ele quer que você evolua, Ele quer que você cresça. Cresça para a glória de Deus. Sim, aprenda a se relacionar, vença suas dificuldades. Faça suas terapias emocionais, interiores, espirituais. Mas se aproxime dos irmãos. Selecione os seus relacionamentos. Pessoas que não respeitam os seus valores. Se afastem dela. Sim. Continue amando, orando por elas, mas não precisa sentar à mesa com elas. Não precisa. Mas aqueles com quem você tem a mesma fé, essas pessoas você tem que conviver. Aqueles que precisam de Jesus através de você e respeitam a palavra que você prega, essas você tem que viver.